quarta temporada do Investimento à Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Marcelo Carvalhes. Carvalhes, super obrigado por ter aceitado esse meu convite. Hudson, eu que agradeço o convite, como eu falei, é um prazer participar desse seu programa de educação. Acho que você está fazendo um trabalho muito bom nessa área e para mim é realmente um prazer, não só pessoal como profissional, participar desse seu evento. Pô, Obrigado. obrigado. Super obrigado. E o prazer é recíproco, hein? Tenha certeza, hein? Ótimo. Carvalho, como eu sempre peço aqui para todos que estão aqui nos visitando para esse bate-papo, se apresenta um pouquinho para as pessoas saberem quem é Marcelo Carvalhes. Pois não, vamos lá. Eu sou economista de formação, tenho 53 anos, então eu estou nesse mercado financeiro há bastante tempo. Eu comecei minha carreira no Citibank lá nos anos 90, passei pelo Matrix, que foi Matrix, vamos dizer, história no Brasil, hein, teve Matrix? bastante história, exato, nos anos 90. Tive uma passagem breve pelo JP Morgan, e em 99, acho que foi a grande contribuição para o mercado, eu fui um dos fundadores da Claritas, que hoje é uma gestora, foi uma das primeiras gestoras independentes. Hoje ela faz parte da Principal Financial Group, foi vendida em 2012 um pedaço, eu vendi a minha outra metade em 2015, e de 2015 para cá eu mudei para os Estados Unidos. Estou morando nos Estados Unidos atualmente, Sete anos, e então, já? 7 anos, 7 anos. E nesses 7 anos eu fiz bastante coisa no mercado global, né? Fiz desde Venture Capital, tive uma empresa de Venture Capital aqui nos Estados Unidos, depois fiz parte do board de um fundo de fundos global, chama Seleto, e em 99, em 2019, comecinho de, um pouquinho antes da pandemia, eu me desliguei do Seleto para montar uma gestora independente, uma outra gestora, começar tudo de novo, né? Que chamava Blue Griffin, e a gente montou essa gestora, foco em um produto só, que era uma gestão de fundos globais, de ações globais, e agora, recentemente, esse ano, essa gestora foi incorporada ao grupo Aquavero. Mudou de nome, hoje ela chama Avin Asset, e ela faz parte do grupo Avin, desde no meio do ano, e essa é a nova fase do desafio atual profissional. Você é um empreendedor, né? Você, né? Hoje em dia Por fala muito de definição, empreendedorismo. Você, empreendedorismo já é bom tempo, né? já faço isso há algum tempo, eu gosto bastante, eu acho assim, o mercado oferece muitas oportunidades e você tem que tentar capturar o máximo possível, e só tem um jeito de fazer isso, né? Capitania é difícil, abrir caminhos, você Boa. sabe que são difíceis, às vezes você paga preços por isso, né, de ser o pioneiro em algumas coisas, mas tem suas recompensas, né? Eu acho que eu não posso reclamar nem um pouco da trajetória, da experiência, dos resultados. Eu acho que está tudo muito bom. A trajetória é bem bacana, cara. Você está de parabéns. A trajetória é bem bacana, bem bacana. Agradeço, obrigado. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, aproveitando aí, né? Como é que você, que está aí nos Estados Unidos, vamos chamar de o centro do mundo, vamos chamar assim, né? Como é que você está vendo hoje o cenário, tanto de mundo quanto para o Brasil? E por que eu pergunto? Não precisa nem falar, né? A guerra da Ucrânia, a questão China-Estados Unidos, bem, tem o pós-Covid, ou seja, tem aí o juros americanos subindo, né? Então, como é que você está vendo o cenário de mundo e de Brasil hoje? Essa pergunta pode demorar uns 20 minutos para responder, mas assim, eu vou tentar ser sucinto. Eu acho Não, que faz tempo. os blocos são bem diferentes. Tá? O que está acontecendo no mundo, a gente tem que dividir por região. Né? Então, assim, as grandes regiões, você pegar a China, ela está num momento completamente diferente do momento da Europa e no momento diferente dos Estados Unidos. Então, começando dos Estados Unidos primeiro, mas eu não estou, até tenho que tomar algum cuidado com as palavras, mas eu acho a situação é bem delicada, tá? Assim, o que está acontecendo aqui. Primeiro porque a inflação, ela, ela, ela é, ela é persistente, ela vai ficar pressionando os mercados por muito tempo,
e eu gosto de lembrar o que o Milton Friedman falou lá atrás. A inflação é produzida em Washington. Não dá para culpar os produtores, os fazendeiros, os produtores de petróleo. Não, a inflação é produzida, foi produzida em Washington. Se você pegar os números, acho que esse número é bem conhecido, 43% dos dólares em circulação foram emitidos na época da pandemia, nos últimos 2 anos. Então, esse excesso de, de dinheiro, o easing que teve desde 2008 para cá, isso tudo está cobrando um preço agora. Então, assim, sim, imaginar que você vai. Então, assim, como a gente está vendo aqui, a inflação é persistente e vai chamar juros altos por muito tempo, por mais tempo do que eu acho que o mercado está olhando. Você Qual que é esse o juro alto problema? padrão Volcker assim, um juro Eu alto acho que, mesmo? então, é, não sei se o discurso que o Powell fez lá no último discurso dele, que até gerou uma correção grande nos mercados, ele mencionou o Volcker acho, umas 3 vezes, talvez mais até. Eu tenho que rever o discurso. Foi um discurso de 15 minutos, mas ele mencionou o Volcker 3 ou 4 vezes. É difícil dizer se o número vai ser tão alto quanto foi lá atrás, na época do Volcker, mas o fato é, o remédio vai precisar ser aplicado, e vai precisar ser aplicado de uma forma consistente. Então, assim, imaginar que você vai ter um juro curto, eu ouvi algumas pessoas dizendo, não, o juro vai subir, mas depois já vai cair, porque vai ter uma recessão. Esse é um outro problema. Você pode até ter, e eu acho que vai ter, um esfriamento maior da economia americana. Então, assim, é difícil imaginar. Eu estou fazendo um quadro mais pessimista, Não, é o quadro que você acredita, né? mas assim, é difícil imaginar que você vai ter soft landing com o que está acontecendo nas condições monetárias americanas. Está tendo uma restrição de liquidez, né, está enxugando o balanço dele e está enxugando de uma forma agressiva. Isso representa um aumento de juros per se, não é aumento de juros nominal, mas essa restrição monetária já é equivalente, tem um resultado equivalente ao aumento de juros. E você vai ter também um processo de aumento de juros mesmo, nominal. Então, assim, imaginar que a economia americana não vai reagir e não vai desaquecer de uma forma um pouco mais agressiva, eu acho difícil. Então, eu acho que uma recessão ou uma retração mais forte da economia americana está nas cartas e deve acontecer por algum nos próximos. Então, assim, eu não estou muito otimista com os próximos Dois meses da economia. Eu meses. acho que Eu ia falar um ano ou eu, dois. eu, tal, eu até assim é difícil falar números assim agora, mas é só juntar você tem primeiro você tem que digerir esse excesso de liquidez que foi gerado durante 10 anos. Vem desde 2008 ali, né, Carveles? Desde 2009, né? É, Logo depois, 2008, 2009, que teve a crise, isso começou, mas se intensificou muito durante a pandemia. Então você tem assim, e além disso tudo, assim, os Estados Unidos têm essa situação assim mais delicada, que você tem a restrição monetária e você tem a restrição fiscal também. Apesar do Biden estar tentando aí fazer um ou outro evento perdoando dívida de escola, mas ele não fez um mega pacote fiscal aí de trilhão de dólar para infraestrutura. não, isso está sendo negociado, né? Ah, Não ainda foi não bateu. aprovado ainda, não foi Tá. aprovado, mas por exemplo, todo aquele estímulo fiscal que foi dado para as pessoas durante a pandemia não vai ter mais. O chequinho, né? Os cheques não vão existir mais. Então você vai ter alguma restrição fiscal e uma restrição monetária muito grande. Tudo isso, qual é o silver lining, né? Onde a coisa pode melhorar? O fato é assim, a inflação destrói o poder de compra. E a gente percebe isso no dia a dia, né? Assim, o preço da gasolina, o preço do supermercado, o preço de comida, isso tudo destrói poder de compra, e na margem as pessoas vão consumir menos. Além disso tudo, você tem um outro ponto aqui que é housing. Housing está num preço muito alto também, e na margem a gente deve imaginar
deve começar a haver uma redução no preço de casas também. Novo? De novo, se você pega alguns gráficos que comparam o preço de casa, o que aconteceu recentemente, de novo, com a pandemia, com tudo que aconteceu, com excesso de juro muito baixo, excesso de liquidez, e uma certa restrição. Teve alguma mudança estrutural de pessoas mudando de um lugar para o outro e tal, mas os preços de imóveis aqui subiram muito além da inflação nos últimos 2 anos. Tá. É difícil dizer que você está em bolha, porque é muito perigoso dizer isso, mas o fato é, você tem um preço mais caro em housing que deve esfriar, no mínimo esfriar. O mortgage nunca teve tão alto aqui, 6%, bateu acima de 6% as taxas de financiamento de casa, na margem, de novo. E acontece duas coisas interessantes, né? Porque o consumidor americano, na hora que ele vê o preço da... Quando o preço da casa sobe, ele Ah, se sente mais rico. Pô, minha casa valia 1 milhão, agora vale 1,5 milhão. O cara se sente mais rico, ele pode eventualmente até fazer um financiamento em cima disso daí, pegar um home loan em cima disso, mas quando o preço da casa cai, mesmo que ele não vá vender, ele se sente mais pobre. E a pessoa primeiro incorpora esse ganho, mas o impacto de se sentir mais pobre é maior do que o impacto de se sentir mais rico é. nas decisões de consumo. Então você tem alguns fatores todos juntos, né? Quer dizer, mortgage mais caro, cara, mais difícil de financiar a casa, o preço da casa nominalmente tendendo a cair. O cara vai ao supermercado e precisa gastar 100 dólares, gasta 200 hoje. Fala, pô, mas estou gastando muito mais do que eu gastava. Então, assim, vai ter, isso vai impactar em preços, já está, em certa forma, impactando, mas vai, em algum momento lá na frente, isso vai contribuir para a inflação diminuir um pouco. Mas ainda lembrando o fato seguinte, muito do que nós estamos vivendo de inflação hoje foi pelo excesso de dinheiro que foi produzido, que foi impresso nos últimos 2 anos. Esse E isso teu não dado de acaba em 2 meses. 3% da que tem hoje de meio de pagamento foi produzido durante a Foram pandemia, é nos últimos surpreendente. 2 anos. É muito grande. O número é muito grande. Isso precisa ser, vou falar, absorvido, precisa ser entre aspas, combatido, e vai ser. E isso vai ter impactos. Então, quando o Paulo fala, ó, vai ser duro, as pessoas vão sofrer, é isso que ele quer dizer. O juro vai ser alto, o seu mortgage vai ficar mais alto, a inflação vai demorar para cair, mas seu poder de compra, como é que você reduz isso? Você vai reduzir teu consumo. Isso tem impacto nos preços, mas por consequência tem impacto nos resultados das empresas, nos lucros das empresas, faturamento, enfim, você vai ter um problema, uma necessidade de correção por mais tempo. Então, assim, achar que tudo está ótimo, muita coisa, a gente sabe que bolsa antecipa muita coisa, né? A bolsa nunca olha, ela olha para frente e quando você está olhando os preços aqui, muito disso já está nos preços. A pergunta que a gente sempre ouve, mas já chegou no final, já chegou no bottom? É difícil de dizer, mas assim, a minha resposta até contra, é, a gente fala, pô, você não vai ver nenhum gestor de equity falando que o mercado tá ruim, mas eu acho que o mercado ainda tem volatilidade pela frente. O que não significa que alguns setores não vão performar melhor, ou não vão ter performances individuais boas, algumas empresas individualmente vão ser boas. Agora, como um todo, eu não vejo isso é, ainda. Assim, agora é a hora de comprar tudo. Eu acho que tem muita coisa que está muito cara. Hoje, essas coisas que essas empresas não estão tão caras. Já tem coisas em preços mais interessantes, mas ainda tem coisa overpriced e o mercado não está. Se fala assim, o mercado está friendly para friendly. Não, não vai estar Não, ainda. tá. Ainda tem muita volatilidade E o que você ter. está falando, Carveles, é que é o seguinte: o pior ainda está por vir, né? E é difícil saber o tamanho do pior, né? Não, o pior pode ser que esteja por vir, em termos econômicos, em termos, sim, mas não necessariamente em termos de preços de ações. Como eu falei, a Bolsa já antecipou muita coisa, Tá, né? Assim, agora, em termos de economia, de sofrimento, de queda de atividade, eu acho que isso ainda está por vir. Eu tá. acho que assim, a gente vai ver juros mais altos, vai ver juros mais altos por algum tempo, e vai viver
essa dor que o Paulo falou que o mercado tem que sentir para ajustar, ela vai ficar e vai ser sentida por todos, desde o corporate até a pessoa física, todo mundo. Isso é Estados Unidos, né? Agora, sim, a Europa eu acho que está um problema muito maior. Vamos lá, a A Europa. Europa está Fala com aí. problemas seríssimos, eu acho. Primeiro porque, assim, primeira questão é energética, né? A Europa embarcou numa agenda de aceleração, eu digo, não me leva a mal, assim, não é uma crítica, mas assim, essa mudança de plataforma energética é importante, passar por energia limpa e tudo mais, mas ela tem que ser feita com planejamento. Quando você faz isso de uma forma mais ideológica do que lógica, você Tá. vai chegar em gargalos, né? Então, assim, hoje a gente está vendo isso, né? A Europa antecipou muitos projetos de energia verde e tudo mais, criou uma dependência enorme com a Rússia e hoje a Rússia fechou a torneira e está todo mundo sem energia, literalmente sem gás na Europa. Isso vai ficar pior porque tem o inverno chegando daqui a pouco. O inverno vai demandar mais energia e tudo mais, então você tem esse problema principal. Segundo, a Europa alguns países, e não são países pequenos, pega Itália, Espanha, tem problemas fiscais seríssimos. A Itália já vi alguma coisa, a Espanha eu não sabia É, que era tão ruim também, é, não. são países, a Grécia conhecida de todos, mas assim, todos esses países têm problemas fiscais que vão se agravar com essa situação toda. Então, assim, você vai ter, já tem um problema de crescimento, tem um problema de falta de energia, e assim, a Alemanha, que é o grande carro, né, é o grande líder do bloco, é o que mais está sofrendo com questão de energia. Então, na hora que você dá um chute no joelho da Alemanha ali com essa questão da energia, você pega o bloco inteiro e ele começa a sofrer. Então, você pode ter problemas muito maiores vindos da Europa. O euro já está mostrando isso. Esse era um call antigo, você fala, o euro já está abaixo do dólar, e assim, a gente não vê. E você também tem problemas de inflação na Europa também. Eu tenho Então, visto assim, também muito juro vai parecido para com o cima. patamar americano, né? 8, 9%. É, inflação é um problema global, né? Assim, porque acho que essa questão da emissão de dinheiro foi um problema, o mundo inteiro fez a mesma coisa. Esse problema se agravou, obviamente, com questões de energia e as quebras de cadeia de oferta por conta de Covid e tudo mais. Mas a raiz do problema é o excesso de liquidez, o excesso de emissão monetária. Então, assim, a Europa na nossa visão, é um grande problema. A gente está underweight, não tem uma exposição direta, mas Ponto aí, Carvalho, que você falou é que esse movimento, lembrando do racionamento que o Brasil teve de energia no passado, só isso por si só já provoca recessão também, né? sim, sem dúvida. Se você não tem energia, você não tem crescimento. Né? E os preços, obviamente, e pior que isso também, né? Porque as soluções propostas para os problemas que eles estão vivendo são soluções que só atrapalham no longo prazo, né? Com mais intervenção do governo, é, enfim, eu não consigo ver uma saída É de curto verdade. prazo muito boa, Não, entendeu? Assim, estão lá, em geral, a Inglaterra já anunciou até um valor, subsídios para energia, né? E isso assim, se tudo a a gente sabe que situação não não é funciona. ruim, você ainda vai, putz, você vai piorar a Exato, situação fiscal. exatamente. Então, assim, pior, você tem soluções que são provadas que não funcionam, sendo implementadas, e a gente já viu, esse exercício já foi feito em outros lugares, a gente sabe que não funciona, e estão sendo postos em prática lá. Então, assim, a figura na Europa eu acho bem mais complicada. Terceiro, China. Acho que a China está num momento inverso, né? Acho que a China tem problemas dentro da economia, tem algum problema de esfriamento de economia, etc. Só que o momento do governo chinês é diferente. Eles estão naquele momento de injetar mais dinheiro na economia. É Né? O tanto, mundo está tirando estímulo, a China está dando estímulo lá dentro. Eles são um negócio diferente, né? Mas, assim, olhando para em termos de crescimento de China, também eu acho difícil
você imaginar que a China vai ser aquela locomotiva de crescimento do global como foi nos últimos anos. Tem problemas internos grandes, essa questão de Covid zero que eles adotam ou adotaram, estão adotando, enfim, elas não só não contribuem, como atrapalham muito, né, A China e e o. a todo mundo, né? A China. Então, assim, não dá para esperar que a China seja um salvador da pátria, né? E por último, Carvalho, não falando sei de se você Brasil, chega a acompanhar, eu não estou perguntando porque talvez você tenha mais informação, porque parece que é uma questão do setor imobiliário na China, né? Um excesso de endividamento perigoso, né? não, não, tem exatamente um problema assim. A China, eu acho que esse pode ser. Isso já aconteceu antes, já teve o caso da Evergrande, teve outros casos ali individuais, mas sim, é um setor problemático, é um setor que pode trazer mais problemas. Por isso, talvez seja. Mas o governo lá vai usar a contramão do negócio, vai injetar dinheiro, vai salvar quem precisa salvar, vai fazer o que o mundo fez nos últimos anos aqui, né? Tá. E a China deve fazer isso. Então, por isso que eu falo que ela está um pouco na contramão do mundo, porque o mundo está tirando os estímulos e a China está colocando os estímulos por uma razão ruim, né? Eles estão precisando Não. salvar alguns setores ou melhorar alguns setores. Então, assim, também não é não é que ele está fazendo isso para impulsionar crescimento global, é o contrário, é para você não ter colapso dentro de alguns setores, né, para salvar eventualmente alguns setores, e vai gerar problemas futuros que a gente já sabe que são o efeito colateral desse remédio, né? A gente sabe o que vai acontecer lá na frente. Por último, o Brasil, assim, o Brasil, de novo, né, a gente está numa situação, sempre a eleição, o Brasil é emoção, né? Sempre é e É, dessa vez, de novo, é uma eleição com emoção, é, duas situações duas propostas muito diferentes. E para mim, assim, eu falei, eu não quero entrar muito em discussões políticas, né? Mas assim, e, e eu estou fazendo um quadro mais feio. Eu acho que o mercado está se iludindo um pouco com a possibilidade de Lula, tá? Assim, por uma razão, tá? A gente já sabe o que é o governo Lula e a gente já sabe o que é o governo Bolsonaro. A verdade é que ninguém está muito feliz com nenhum dos dois. Ninguém. Só que Lula, né? Assim, a verdade é um pouco essa. Assim, eu acho que o Bolsonaro tem muita coisa que ele fez que ainda não apareceu e o mercado ainda não deu crédito, mas também tem muita coisa que podia ter sido feito melhor. Mas o Lula a gente já conhece bem. Acho que tem. Eu brinco que tem três Lulas. Tem o Lula do primeiro governo, tem o Lula do segundo governo Lula e tem o Lula 3.0, que é a Dilma. Né? certo. Assim, que a gente já sabe o desastre que foi. Eu acho que o mercado está olhando para o Lula agora, com todas as. E está dizendo, não, vai ser o Lula 1.0, vai ser o Lula do primeiro mandato. Eu acho difícil isso ser verdade por duas razões. Primeiro, porque o Lula 1.0 ele se beneficiou de, uma, de uma crise, você lembra bem disso, que ele mesmo criou. Né? O Brasil, quando na eleição de 2002, os preços dos ativos estavam extremamente deprimidos por um medo político do que o Lula mesmo tinha dito lá atrás que ele faria, que ele É ia isso. não pagar a dívida interna, enfim, Não, isso era tinha do uma política programa do mais PT, né? radical. O programa Exato. do PT falava Então o em. Lula criou essa crise, criou uma crise cambial, criou uma crise de fuga de dólares e tal em 2001, em 2002, desculpa, e aí quando ele assumiu a presidência, o Brasil estava com preços extremamente deprimidos, por uma crise que ele mesmo tinha criado, né? Não era um problema. E Interessante, ele seu. se mostrou, ele falou, não, eu não vou ser o Lula que eu falei que eu ia ser. Eu vou ser um Lula bonzinho, paz e amor, chamou Meirelles, não, foi antes do Meirelles, era o Palocci, Palocci, Palocci. com medidas chamadas até neoliberais e tudo mais. Quase que uma continuidade do governo Fernando Henrique na época. Então ele, na verdade, não fez nenhuma decisão, não tomou nenhuma decisão radical, deu uma continuidade ao programa mais liberal, vamos dizer assim, do Fernando Henrique.
E o mercado voltou, né? O mercado fez aquela carta ao povo brasileiro, etc. Então o mercado voltou, então grande parte da recuperação foi nada mais do que o mercado dizer, não, o Lula não vai ser o Lula que ele falou que ia ser. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que naquela época o Lula teve muita sorte, né? O Brasil teve muita sorte de pegar um momento extremamente favorável de China. Então, assim, o mundo, o Brasil, o que aconteceu com o Brasil naquela época, em 2003, 2004, foi uma bênção, né? Porque a mudança da relação de termos de troca que aconteceu naquela época, ou seja, assim, o que o Brasil vendia, que era commodity, subiu de preço. O que o Brasil comprava, que era bens industrializados, etc., caiu de preço. Então o Brasil ficou rico. É. Então, assim, o Lula surfou, Tem a pegou famosa esse história de que vento. quitou a dívida externa, né, e tal, né? O Brasil resolveu todos os problemas, internos e externos, o primeiro governo do Lula. Mas por esses, na minha opinião, por esses dois fatores. Primeiro, pela reversão da expectativa que ele mesmo criou, e segundo, por uma benesse externa, que foi a China aparecendo para o mundo como grande consumidor de commodities, como grande demandador de commodities. Tem Essas muita duas coisas gente, não existem mais nessa vez. tem muita gente, Carveles, que vê o programa aqui, meus alunos e tal, não sabem, o Brasil chegou até a ser investment grade, né? Sim, chegou a ser investment grade. E esses dois componentes que foram presentes em 2002 não estão presentes hoje em 2022. Não existe uma crise de ativos, quer dizer, não existe uma melhora potencial. Pode ser até que tenha uma melhora ali no câmbio, por uma política. Acho que hoje o câmbio está um pouquinho depreciado porque faz parte da política do Guedes. Ele já falou isso, né, com todas as letras, de querer um câmbio um pouquinho mais desvalorizado. E isso pode mudar eventualmente com o Lula, mas não existe esse espaço de melhora em preços de ativos, do lado, que o Brasil não está com o preço depreciado, e não tem, da mesma forma, como falei, o cenário externo não é um cenário benigno. Você não tem um cenário benigno. Você tem, assim, eu pintei um quadro um pouco mais feio, né? Estados Unidos feio, Europa feio, China. Então você não vai ter, não dá para esperar que haja o que aconteceu em 2003 para frente. Então, assim, Não, o Lula 2000, o Lula você nem falou, 1.0. você nem falou do conflito Ucrânia-Rússia, hein? Olha que. Não, então, isso eu acho que são coisas que eu não falei, mas assim, vamos lá. A gente não sabe. Esse é um problema que, quando começou, a gente achou que fosse ser rápido. Né? A Rússia vai entrar lá, vai resolver o problema em 2 semanas, não aconteceu, a coisa está se prolongando. E, e você tem alguns outcomes possíveis para essa guerra. Você tem a situação onde. Porque o problema é o Putin. O que ele vai fazer? Ele vai desistir da guerra? Porque assim, ele não está conseguindo ganhar a guerra do jeito tradicional, mas também ele não tem espaço para desistir. Se ele desistir, ele vai ser deposto, eventualmente. É, Ele não tem espaço para desistir. Ele pode mudar o tom, subir o tom, como ele está falando que vai fazer aí. Até hoje, ontem, foram notícias aí dele eventualmente usar armas nucleares. Esse negócio pode escalar. E eu acho que assim, existe. Foi bom você ter colocado nesse ponto, porque assim, dentro das oportunidades que a gente vê nos setores, por exemplo, está havendo, já está havendo e vai acontecer, na nossa opinião, uma. O termo tem que ser cuidador, mas uma corrida armamentista, vamos dizer assim. Eu acho assim, o que vai acontecer, assim, o bloco da OTAN vai ter que aumentar sensivelmente os gastos com defesa, depois que mais aconteceu na gasto. Ucrânia. É. Vai ter que fazer isso. E isso vai ter que vir ou direto ou aumentando déficits fiscais deles internamente, mas vai ter que acontecer, ou vai ter que ser financiado pelos Estados Unidos. Porque assim, Tá. o aumento não tem como você depois do que aconteceu com a Ucrânia, você pega a Finlândia, aquele pessoal que está ali perto, Polônia, são membros da OTAN e tal, você fala, esses caras estão com medo, e eles vão precisar começar a gastar dinheiro em arma, renovar.
renovar arsenais, comprar coisa nova, investir em, em- em novas tecnologias, enfim, vai ter que ter, eu acho que esperado isso, está meio que contratado um aumento de gasto com defesa para a Europa, por conta dessa guerra. Não é, o impacto da guerra assim, em preços de petróleo, de energia, já está dado. Já está vendo o que está Ah, tá acontecendo, né? bom. Agora, você tem outros eventos que vão acontecer. Acho que esse é um evento importante. Você pega as empresas a gente acompanha algumas aqui, as empresas que vendem, né, equipamentos de defesa, elas estão com pedidos ali, um pipeline enorme de demanda, seja de avião, seja de míssil, seja de estrutura de defesa antiaérea, enfim. A guerra hoje é um negócio mais caro, né, do que era antes, né? Antes você dava um rifle pro cara lá, ele ia lá no campo se matar. Hoje a coisa é bem mais complexa que isso, né? Da baioneta ao rifle ao míssil, a coisa aumentou muito de A preço. coisa aumentou muito e aumentou de preço, aumentou de complexidade. Isso vai ter, o impacto que a gente vê nisso tem um impacto direto, né, nas empresas de defesa que vendem esse tipo de coisa e tem um impacto fiscal, né, porque os países vão ter que, eu imagino, gastar mais dinheiro, aumentar os seus orçamentos de defesa depois do que aconteceu. Ou seja, a O que gente. piora o problema como um todo, né? Agrava aquele problema fiscal que a gente está dizendo em Europa. Nos Estados Unidos essa discussão já existe aqui, né? Muita gente fala, mas você está gastando dinheiro com armas. Eles gastam, os Estados Unidos gastam muito dinheiro com defesa, e não gasta dinheiro com educação e tal, mas essa é uma discussão que sempre vai existir, mas ela é muito presente, né? Mas essa discussão hoje, até por causa do conflito lá Ucrânia-Rússia, a discussão tende até a meio que a haver uma certa acomodação, né? Dá até para discutir, mas não agora, né? É, mas a falar que vai cortar gastos com defesa nesse evento, depois do que aconteceu com a Ucrânia, eu acho muito difícil. Também Eu acho, acho o também contrário. acho. É o contrário. Então, o mundo não está um lugar muito fácil. Está Nossa. bem desafiador em todos os lados, né? Quando estava falando de Brasil, o mercado está um pouco mais otimista com o Lula. Eu acho que se ganhar o Lula, não vai ser o Lula do primeiro governo, vai ser um Lula talvez mais um segundo Lula, do segundo governo, um evento assim. E aí, baseado no que ele mesmo fala, talvez seja um pior ainda, né? Um Lula 3.0 aí, que a gente. Nossa, não, não. Mas, enfim, não é. Eu acho que então, tem um desafio grande com essa mudança de governo. Se for o Bolsonaro, um pouco mais do mesmo, difícil. Acho que tem, assim, se você me falar, eu não vou fugir da resposta, mas, assim, eu acho que, por mais crítica que a gente tenha ao Bolsonaro, e todo mundo tem, eu acho que num segundo governo do Bolsonaro você tem mais chance de acontecer algumas reformas, privatização de algumas empresas e tal, do que com o evento com o Lula. Com o Lula acho que é outra história. Vai depender muito de como ele vai agir, como ele vai endereçar essas questões, principalmente da parte fiscal, que preocupa um pouco, né? Ele já manifestou em alguns momentos que não respeitaria o teto fiscal mas enfim, O a teto gente sabe virou. que, O teto mas já. mas isso já Esse, é, mas tem uma diferença, eu acho, né? Porque o governo hoje já era superávit, né? O governo brasileiro é superavitário, o setor privado, e assim, você teve alguns eventos que não acho que vão acontecer num eventual governo do Lula, que é, por exemplo, queda do gasto com funcionalismo. Você teve uma queda no real, em termos reais, do gasto com funcionalismo. No- eu acho que isso não acontece. E me preocupa um pouco essa questão mais de aparelhamento das estatais. E a gente sim. já viu, não é novidade, isso aconteceu, né, lá atrás. A Petrobras, todas as estatais, de A a Z, de todos os cargos, estavam aparelhados. Isso tanto que os números ali não mentem, né? As estatais geravam prejuízos bilionários na época lá da gestão do PT e hoje elas geram lucro. Pessoalmente, como investidor,
não gostaria de investir em estatais com esse tipo de administração. Agora, existe uma lei das estatais que foi feita na época do Temer, que vai ser testada, se eventualmente Lula assumir. Vamos ver se essa lei é, Vem sendo testada, funciona. né? Cada Petrobras, né? É, Vem sendo testada agora com a mudança no conselho. Deixa eu aproveitar, galera, de fazer uma pergunta. Aproveitando esse que está falando da sua visão de como é que está o Brasil, e o investidor estrangeiro, como é que você acha que está vendo o Brasil nos teus contatos aí? pois é. Isso é uma frustração, cara, porque o investidor estrangeiro, assim, a gente conversa com bastante gente aqui. Na época que eu falava com os hedge funds era mais intenso, mas a minha percepção é que o Brasil hoje faz parte de uma linha dentro do Asset Allocation Global, uma sublinha do Emerging Markets. Uma Então, sublinha. sublinha, é muito pouco. Assim, eu acompanho as notícias de mundo, não se fala. O Brasil é o seguinte: o mundo, se o Brasil é percebido pelo mundo como um play de commodities, né? Tá bom. Somos o Pelo cara de mundo. commodities, É, minerais e agrícolas. são mais, na verdade, o Brasil são duas coisas, serviços e commodities, né? Serviços, se você tiver, por exemplo, o Brasil tem um pouco dessa história da classe média consumindo e tal. Então você pode ter, por exemplo, um aumento de interesse pelo Brasil, principalmente setor bancário, setor de varejo e tal, se você tiver uma percepção de aumento de renda, de aumento de consumo e tal, mas é marginal, tá? E commodities é o grande play. O Brasil é o grande produtor de commodities do mundo, e é verdade, né? Tanto assim, commodities, proteína, tudo isso é a cara do Brasil. Mas quando você olha, por exemplo, você pega portfólios globais de alocação, né? Carteira do JP Morgan, carteira do Morgan Stanley e tal. Todas os asset allocations que eles fazem, eles têm lá a linha de equities global, US, né, a maioria, global, China, não, China não, desculpa, mas você tem lá, aí você tem renda fixa, global, renda fixa, high grade, investment grade, depois você tem os junk bonds, e aí você vai descendo, e você tem uma linha que chama Emerging Markets. Por isso que eu falei que é uma Olha, sublinha, uma linha, Emerging Markets. Essa linha Emerging Markets, você tem, o Brasil compete em Emerging Markets com vários outros mercados. Tem Southeast Asia, você vê aquele pessoal lá do você tem a própria China, eu acho que em alguns casos eles jogam como emerging markets. Alguns segregam China, alguns jogam nessa linha. Então, quando eu falo para o Brasil a sublinha desse modelo, é porque o Brasil está lá dentro da classe de emerging markets. O cara olha lá e fala: bom, queremos emerging markets? Sim, queremos. Onde nós vamos botar essa alocação? É China, é Índia, Southeast Asia, acho que Argentina, essa turma não está mais nem no radar. Infelizmente, eles saíram totalmente do radar. E o Brasil está dentro dessa subcategoria de emerging markets. ele daquele 2%, É, digamos assim, o Brasil, um exatamente. pedacinho daquele É 2%. muito pequeno, o investidor não olha para o Brasil ainda como uma classe independente, vamos ter exposição em Brasil. Não, não tem. É uma sublinha do emerging markets que pode ficar mais importante ou não, dependendo desses, eu acho assim, pelo menos o estrangeiro, a commodities, custo em commodities, talvez o Brasil seja uma opção. Queremos ter serviços, queremos ter esse tipo de exposição e tal, talvez o Brasil seja uma opção, mas não é, está longe de ser um foco de interesse, Tá. infelizmente. Você acha que assim, hoje, então, quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, meio que ele já era uma sublinha e continua, ele não diminuiu a espessura da linha também, não, tá? Continua uma Não, não sublinha. diminuiu. Não diminuiu, mas continua pequeno, vamos dizer assim. Não é irrelevante, mas é pequeno. Assim, o fluxo vai ser muito mais tático, né, do que numa posição é, que faz parte de uma alocação de longo prazo, mas é mais tático. Então, pô, moeda tá, o Brasil está relativamente barato em alguns. Você tem Tá, coisas relativamente baratas e nesse ponto você pode ter tem alguns setores do Brasil que se destacam globalmente, né? O setor bancário, alguma coisa de varejo, como eu falei. Então, isso daí atrai, mas é muito pequeno dentro dos portfólios globais, né? Não é muito pouco. Faz diferença para o Brasil, né?
se o mundo aumenta 0,5% de alocação, e esse 0,5% já é um absurdo de tamanho para o mercado brasileiro, que é relativamente pequeno comparado com o que é o mundo. Mercado global. Mas o que você está dizendo é o seguinte: hoje você não vê o mercado animado para aumentar 0,5% no Brasil. Não, Independente até de não quem vejo. ganhar a eleição, acho que a linha meio que no meu primeiro momento assim, não tem muito. Ninguém Não, comenta. não, eu não vi, assim, das casas que eu acompanho, eu não vi nenhuma mudança, assim, importante na alocação, aumento do peso de Brasil, ou mesmo de... O que acontece, assim, existe, como o mundo está relativamente difícil, né? Vamos dizer, você vê as grandes geografias estão sendo problemáticas, você tem sim um aumento marginal na alocação de emerging markets. Ah, Pequeno, mas não necessariamente de Brasil. Pode ser que o Brasil se beneficie disso, sim. Mas você vai, a Europa está com problema, então se você pega as grandes casas, interessante. você percebe que tem o pessoal está underweighting equities US, que eu acho que é lógico. Então, underweighting equities Europa, então ou neutro ou overweight em emerging markets como um todo, não necessariamente Brasil, mas também Brasil, né? Eu acho que assim, naturalmente você teve, e acho que você teve recentemente, a gente está vendo algum fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira, sim, está acontecendo, é pequeno, não é, mas e algum decoupling, né, que a gente chama, você vê o mercado sofrendo mais aqui fora do que o mercado brasileiro. O Brasil está mais resiliente, mas é marginal, assim, não é aquela coisa assim, o Brasil não virou o foco sabe, o Ninguém. interesse maior do mundo. Não, ainda não. Você não aparece, não tem nenhuma mesa de almoço, de jantar com os teus, com as tuas contrapartes, que o Brasil seja foco da reunião. Ele aparece Não, não sempre é. ali. Eu tenho oportunidade, tem, e aí, Petrobras acabou. Por exemplo, Petrobras, recentemente, não só pela. Ela se destacou. Quando você compara a Petrobras com outras empresas do mesmo ramo, globalmente, a Petrobras se destaca muito. Nosso modelo é um modelo quantitativo de avaliação. A Petrobras acabou aparecendo como uma das melhores opções de empresas do setor de energia, quando comparadas com outras empresas do mesmo setor, Exxon e outras assim. Então, sim, mas é pontual, né? Se o É, estrangeiro participando disso, paga um dividendo absurdo, tem uma lucrativa. Agora, sempre tem um risco de interferência governamental, que é o que faz com que ela não, né, também não solta o continue valor com um dela. prêmio. Exato, com um prêmio, sempre vai ter esse prêmio, mais ou menos, dependendo de quem estiver ali tocando a empresa. Mas mesmo com o Bolsonaro, que vende essa imagem liberal, a gente percebe que não é 100%, É. não é exatamente do Liberal jeito que deveria ser. peronomútil, né? Exato, não é exatamente como deveria ser. Mas pelo menos não tem o nível de aparelhamento que teve no passado. Então ela permite que a empresa pague mais dividendo, tenha mais lucro, etc. Então foi o que aconteceu nesses últimos anos. Tá. É, Velho, a gente está caminhando aqui para o final, né? A gente sempre, já sempre comento isso, né? Tem um prazo aqui que a gente tenta manter aqui, mas tem uma pergunta que eu acho que é fundamental aqui, que é a diversificação internacional. sim, Brasileiro, a gente aqui no Brasil, né, não faz muito investimento no exterior, né? Eu sempre vi que o Brasil parece que é aquele gigante da América do Sul, que fica ali fechadão no seu gigantismo e não olha muito para fora. E o que que você acha? Primeiro, você acha que você percebe aí que tem mais brasileiro investindo fora? E segundo, o que que a gente deixa de ganhar, né? Porque a gente não faz uma diversificação internacional, a gente deixa de ganhar, com certeza, deixa de ganhar muita coisa. Você, Flamengo, falasse um pouco disso. sem dúvida. Não, a pergunta é muito boa. É, primeiro eu vou falar do que a gente está perdendo, depois eu vou falar a razão, acho que é fácil de entender. É, você não investir. Bom, primeiro, o brasileiro, eu acho que ele alterna, né, momentos de investir fora, mas em geral o brasileiro não investe muito fora, investe muito pouco fora. Mas o que ele está deixando na mesa, assim, eu acho. Primeiro, assim, é tamanho, né? O PIB brasileiro é 1,8 tri, o PIB dos Estados Unidos é quase 25 tri, 24.800. Então, assim,
mais de 10, 12, 13 vezes maior. Então, assim, essa é a primeira coisa. Você participa de uma economia muito maior, investindo fora. O Brasil é muito pequeno em relação ao mundo na questão de tamanho. Segundo, a quantidade de empresas. Hoje você tem no Brasil o quê? 400 empresas listadas na B3, Isso aí mais ou não muda menos? muito, Um não. número parecido. Não muda Nos muito, Estados não. Unidos você tem, só no Nasdaq você tem 3.200, você tem mais NYSE, tem mais outras 3.000, tem um pouco de overlap nisso, mas você deve ter, você tem um universo de mais de 5.000 empresas que você pode investir lá fora. Não só a quantidade de empresas, como setores também. Quer dizer, você, no Brasil, investir só no Brasil, você deixa por exemplo, tecnologia, limitadíssimo o acesso a empresas de tecnologia no Brasil. Tudo bem, recentemente sofreu, mas assim, as grandes inovações tecnológicas, as grandes empresas de tecnologia que nasceram aqui, criaram valor enorme aqui nos últimos anos, estão aqui, não estão no Brasil, estão fora do Brasil. Biotecnologia, mesma coisa, né? Healthcare, toda essa parte. Isso não existe no Brasil. Não tem uma empresa que tenha esse tipo de foco de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, você perde o brasileiro, você não investindo nessas regiões, você perde o acesso a esse tipo de setor e de empresa, né? Então, é tamanho e qualidade, né? O que você vai investir. Você investir no Brasil, você vai acabar investindo, como eu falei, você vai ficar em serviço, vai ficar em commodities, vai ficar em varejo, é o que você tem ali. Agora, você tem uma razão para isso. E essa razão se chama CDI, né? Com os Famoso. juros com o juro do tamanho que está, assim, a gente, quando o juro cai, o investidor começa a ter uma necessidade natural de diversificar e procurar novas alternativas, e ele vai diversificando, mesmo no Brasil, procura imóveis, produtos estruturados, tudo mais, e um pouquinho vai para o exterior. Agora, com o juro de 13,75, eventualmente aí pode até, eu acho que vai ficar do jeito que está bem bom, mas entre 13,75 e 14, 75, 14 para mim, é como cuja oportunidade dificílimo está ótimo, você, tanto faz. exato. Fora que você tem produtos de crédito, acaba o pessoal conseguindo investir ali com uma rentabilidade nominal de perto de 14, 15% ao ano, é muito difícil você olhar para fora. E não digo para fora só, assim, mesmo o Equities Brasil ainda é muito É mesmo pequeno, Equity Brasil, né? Você exatamente. sabe que é assim, então o grande vilão não é vilão, mas o que justifica isso o brasileiro investe pouco fora, sim, investe pouco fora, mas por quê? Porque o cara tem dentro de casa um juro tão alto, com risco zero, né? A não ser que em algum momento já teve discussões sobre isso, se vai ter uma moratória, mas é um risco muito pequeno, e isso mata qualquer tipo de alternativa, de investimento alternativo, né? É. Porque o cara recebe esse juro livre de risco. E enquanto você tiver isso, e o Brasil é conhecido campeão mundial de juros, o mercado de alternativos e exterior, então ele vai ficar sempre em segundo plano. E Nessa. o que é natural, não estou dizendo que está errado. Quando você olha um juro desse tamanho, com risco zero, juro real de 6, 7% ao ano, é muito difícil você correr risco, principalmente em empresas de ponta, como por exemplo, como eu falei, como tecnologia, como biotecnologia. Você fala, não preciso disso, né? Meu dinheiro dobra a cada 5 anos aqui, então É. Não, para você que está que eu certo. vou mudar, né? Então é um pouco isso. Eu acho que deixa na mão, sim, deixa oportunidades, mas enquanto o juro estiver lá, o investidor fica falando, tudo bem, eu estou deixando isso para trás, mas eu estou aqui, liquidez diária, 14% ao ano, eu não preciso correr risco nenhum para ganhar dinheiro. Não Então, preciso, né? Deus do céu. Eu mas concordo é um com pouco você. isso. Eu escrevi outro dia, já escrevi uns dois artigos no Valor Invest sobre isso nos últimos meses, porque a gente estava com juros de 2%, a Bolsa estava captando muito, né? O fundo de investimento de ações captando muito. A Bolsa, o juro começou a cair, é verdade que o mundo piorou também, mas o juro começou a subir, a Bolsa começou a andar de lado, depois a Bolsa começou a cair, até porque começou a ter fluxo saindo da Bolsa.
Isso, agora com um juro a partir de 12%, o famoso 1% ao mês, né? É assim um negócio, É opa, covardia com qualquer um, né? não vai, não vou ter por que correr esse risco. Carvelhos, para fechar a nossa conversa, um investidor, antes de investir, em que ele deve pensar? O mais importante, na minha opinião, é pensar no próprio perfil de risco dele, tá? Assim, ver o que ele suporta, porque a maioria das decisões, a maioria dos prejuízos são levados por pânico e por você estar alocado errado. E se você tiver alocado errado, num produto errado, com uma volatilidade maior do que você suporta, ou num tamanho maior que você suporta, isso vai fazer com que você tome uma decisão de sair desse investimento, provavelmente na pior hora possível. Então, assim, Tá. fala, o que o investidor deve olhar? Na minha cabeça, qual é o seu verdadeiro perfil de risco? Você tolera esse tipo de volatilidade? Você tolera? Você está num tamanho adequado? Por exemplo, eu quero ter equities globais. Ok. A equities global caiu 30% esse ano. Caramba. Eu falando isso porque a gente tem um fundo que investe nisso. Você está disposto a tomar esse prejuízo? Você está num tamanho que te permite marcar esses ativos nesse preço, você não precisa sair deles, né? Você não precisa realizar os prejuízos se você estiver no tamanho correto. Agora, não, você foi ganancioso, montou uma posição maior do que deveria. Essa posição trouxe um prejuízo muito maior do que você esperava. Isso vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma necessidade de sair disso, e você provavelmente vai sair no pior momento possível. Então, assim, qual a única coisa que você vai olhar? Avalia, tenta tomar decisões menos na ambição, muito mais na racionalidade, decisão depois mais para frente desesperada e no pior momento possível, entendeu? Acho que essa seria a minha. Esse é o principal foco, né? Eu acho que esse é o principal foco, porque assim, se você não se uma decisão errada nessa hora, vai te custar caro, com certeza. Tá. Com certeza. E depois o resto é, obviamente, fazer diligência nos investimentos. Isso faz parte de qualquer. Ou você faz isso com um bom assessor, mas se você não primeiro não der a diretriz do que você, qual é o seu apetite, né? Qual é a sua tolerância de risco, se É o você estiver errado suitability nesse com ponto, consciência, né? O suitability bem exatamente, feito, de maneira exatamente, sincera, não é isso? É é mais ou menos. exatamente isso, Tá. exatamente isso. Carveles, alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conversou aqui? Não, eu acho assim, não, está muito bom. Eu sou sempre à sua disposição se você precisar de alguma outra coisa. Se você quiser Tá. disponibilizar meu e-mail para alguém mandar alguma dúvida, alguma coisa, você também fica à vontade. Meu WhatsApp está sempre ligado e é um prazer falar com você sempre. Bom, Carveles, então super obrigado pelo papo. O papo foi maravilhoso, foi muito bom. A gente vai voltar, provavelmente ano que vem, a gente vai voltar para fazer um bate-papo de assim. E agora, com o novo presidente, como é que você está vendo? Deixa primeiro o cara assumir os primeiros discursos, a gente vai bater um outro papo aí sobre esse assunto. Mas eu queria te agradecer muitíssimo, adorei a conversa, foi muito boa. E em breve a gente está conversando mais uma vez aqui. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Carveles, a todos, Valeu. abraço, saúde para todos, muito obrigado. Mais um episódio de Investimento Aberto. Sem abraço, tchau, tchau.